Olá, está começando o Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Hoje com a doutora Fernanda Mena. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o convite. Você é juíza da primeira vara da Fazenda Pública, né? O que mais? Vou deixar você se apresentar. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvintes do podcast. Parabéns pela iniciativa, pelo programa e agradecer, em primeiro lugar, o convite e a oportunidade. Eu sou juíza há 3 anos da primeira vara da Fazenda Pública de Santos, né? Essa vara, ela julga todas as ações em que ou o município, ou o Estado de São Paulo, ou autarquias e fundações públicas, tanto estaduais quanto municipais, seja parte, vão para essas varas de Fazenda Pública. Em Santos, nós temos 3 varas de Fazenda Pública. E, além dessas 3 varas, tem um juizado especial de Fazenda Pública, que são para causas de menor complexidade, que não dependam de perícia, na maioria casos funcionais, né? Discutindo salários, questões previdenciárias públicas, enfim, de menor complexidade. E, além de juíza, eu sou professora também. Eu dei aula há muitos anos aqui na Unisantos, agora não estou mais dando, mas eu dava aula de Direito das Famílias e também de Direito Ambiental, que é a minha área, né? Tenho mestrado em Direitos Difusos e Coletivos e sou da diretoria da APRODAB, que é a Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil. Certo. Integro também a Associação Juízes e Juízas para a Democracia e a AJD, e a ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Quanta coisa, hein? Consegue almoçar, descansar. A gente vai equilibrando os pratinhos, né? Que nem faz a chinesinha do circo. Às vezes cai um, às vezes cai outro. Normal, né? Então, vamos lá. Eu sou completamente leigo em direito, né? Não estudei direito. Então, eu vou fazer perguntas de quem olha o poder judiciário do lado de fora, né? Uhum. Minha meta é não sair preso daqui, não falar nenhuma besteira. E eu acho que o maior comentário assim, sobre a justiça é sobre o tempo que um processo leva, né? Do início até o fim. Aí eu pergunto para você, é por causa da demanda só ou mesmo que tivesse, um processo... você teria que aguardar um tempo longo para terminar? O processo... o processo é como se fosse um caminho, né? Ele tem começo, meio e fim. O objetivo dele é chegar na prestação jurisdicional, que é a solução para o conflito que a sociedade traz para o judiciário. Então, claro que ele tem um tempo, um trâmite, né, até para que direitos fundamentais, instrumentais, que a gente chama, sejam observados, como contraditório e ampla defesa, você consiga saber do que você está sendo ou acusado, ou do que estão te pedindo, ou do que estão te acusando, né, para que você possa se defender com qualidade, possa produzir todas as provas com paridade de armas e tudo mais. Então, tudo isso leva um tempo. Agora, é um tempo que extrapola muitas vezes o razoável, e há várias razões para isso. De fato, há uma morosidade que muitas das vezes refoge do razoável. E isso é por vários motivos, né? Tem caso que a pessoa já morreu, aí o filho está recebendo, né? Tem vários motivos. Um dos motivos, e acho que talvez os principais motivos, é a grande litigiosidade do Brasil. O Brasil é um dos países que mais litigam, né? Talvez porque haja uma violação de direitos muito grande. Verdade. Né? Não há respeito nos direitos fundamentais, não há respeito ao direito do consumidor, não há respeito ao direito à saúde, né? Então, você vê, agora teve um julgamento do Supremo semana passada que vai colocar em xeque a dispensação de medicamentos de alto custo para a população, porque eram tantas milhões de ações que estava desequilibrando efetivamente o orçamento público, né? Então, não se sabe como gerir essa quantidade de ações. Então, as varas, elas estão sempre atoladas de processo. Isso é fato. Então, mesmo que você trabalhe alucinadamente, você não vence, não dá vazão, está sempre correndo atrás do rabo e enxugando o gelo. Isso é um fato.
Uma outra questão é que realmente é a questão orçamentária e de gestão, né? Falta algum tipo de investimento, como todo serviço público, né? Está sempre com déficit de recursos humanos, com déficit de equipamentos públicos de qualidade e tudo mais. Então, na minha vara, por exemplo, faltam funcionários, né? No cartório. Faltam? Faltam. Então, Não, mas assim, as vagas disponíveis não estão preenchidas ou você diz o seguinte, além dessas vagas, necessitaria de mais pessoas? É as duas coisas. As duas? Eu tenho vagas que ainda não foram repostas e estou precisando de mais gente Entendi. que não tem perspectiva do tribunal colocar, né? Então, no segundo grau, é sempre mais investimento, né? Então, os desembargadores têm muitos assessores, podem, inclusive, contratar assessores comissionados. No primeiro grau, não. Tem que ser escrevente de carreira e você só pode ter 2 assessores. Com a quantidade de trabalho que tem, é muito pouco. E agora eu tenho, por exemplo, uma assistente de licença maternidade, não há reposição. Então, estou com uma assistente só durante toda a licença dela, né? É assim, né? Então, é isso. Uma outra coisa é que o sistema recursal brasileiro, ele é dos mais paternais, digamos assim, né? Claro que o direito ao recurso, você não concordar com a decisão de um juiz de primeiro grau e recorrer, é um direito fundamental, está lá na Convenção Americana de Direitos Humanos. E ele tem que existir, né? O duplo grau de jurisdição. O problema é que no Brasil é o recurso do recurso do recurso do recurso do recurso. Se o cara for bom, o advogado for bom de processo civil, o processo não acaba nunca. Se for bom para ele continuar com o processo, entende? Ia perguntar isso. São 4 instâncias, né? Praticamente. 3 mais o STF. E aí não acaba nunca. Tem o primeiro grau, aí recorre para o Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, normalmente apela, e da apelação cabe embargo de declaração, depois vai caber embargo de divergência, agravo interno. Tem um monte de recursos que cabe no segundo grau. Aí manda para entra com recurso especial para o STJ ou recurso extraordinário para o STF. Aí, aqui no tribunal, denega o segmento, porque tem muitos requisitos para mandar para Brasília. Aí, agravo contra a decisão denegatória, embargo de declaração. O negócio vai sem fim. Não acaba. E assim, eu não sei se a senhora conhece, em outros países é diferente ou segue o que tem aqui? Não, aqui no Brasil, em especial, esses recursos são absurdos, assim, né? Por exemplo, o sistema dos Estados Unidos é completamente diferente, precedentes jurisprudenciais. Normalmente, os precedentes dos juízes de primeiro grau são bem valorizados, né? Então, aqui são muitos e muitos recursos mesmo. E você dizia, e aí eu conheço gente que o pai tinha, o avô tinha o crédito e o cara não recebeu até hoje. Aí, o que acontece? Um dos maiores litigantes do Brasil é o poder público, né? Estados, municípios e a própria União são disparados os maiores litigantes do país. E as procuradorias são muito bem preparadas, eles recorrem de tudo sempre. E por quê? Porque a Constituição Federal diz que uma condenação do poder público só pode ser paga depois do trânsito em julgado. E tem todo um sistema que vai para uma fila de ordem cronológica. Não é assim, vai lá, penhora e... Igual se você ficar devendo, eu entro na sua conta, pego o seu dinheiro e pago quem... Poder público, não. O poder público vai ser emitido uma requisição de pagamento, o dinheiro vai para o tribunal gerencia isso, vai pagando numa ordem. Não, e pior, além do trânsito em julgado, agora a gente teve recentemente um governo que bloqueou o precatório. Tipo, a pessoa já ganhou, mas não vai receber, porque está bloqueado, né? Você imagina. Então, o direito no Brasil, a justiça no Brasil, ela é bem complexa, sabe? Tem muitos meandros, muitos... É por isso que os grandes escritórios ganham muito dinheiro, porque sempre dá um jeitinho de ou paralisar o processo, ou ir mais rápido, ou enfim, né? O ideal era que houvesse realmente uma simplificação. Agora, você veja, no que tem que realmente existir uma sistematização mais efetiva, infelizmente a gente não tem. Por exemplo, nos processos coletivos, né? De controle judicial de políticas públicas, que esse é um tema que me é muito caro.
Nós não temos, como temos um código de processo civil, que são as regras do processo, nós não temos um código de processo coletivo, ou seja, ações que visem tutelar os direitos da sociedade, não o seu direito individual de alguém, mas os direitos da sociedade, né? A gente vai falar sobre mudanças climáticas, o direito ambiental, em geral, é um direito difuso, que a gente chama, né? É de todos e não é de ninguém especificamente. Pertence a um bem comum, né? O bem ambiental, está lá na Constituição. Então, existem algumas lacunas legislativas para a gente tocar. Existe um sistema? Existe a lei da ação civil pública, a lei da ação popular, um cidadão, né, com título de eleitor, ele pode entrar com uma ação popular para tutelar um direito coletivo, um direito ao patrimônio histórico, ambiental, ou mesmo de cidadania, né? Mas é difícil essas ações populares. Então, elas são mais raras, né? E elas foram um pouco esvaziadas porque acabaram sendo usadas para fins políticos, de disputa partidária, né? E aí acabou tendo um esvaziamento. Mas elas são instrumentos importantíssimos. São instrumentos de democracia direta no judiciário. Sim. Porque nossa Constituição, e aí a gente falava, né, sobre o poder o papel do judiciário na democracia, né? Nossa Constituição, ela diz que nós somos um sistema democrático e que todo o poder emana do povo, né? E por ele será exercido de forma indireta ou direta nos termos da Constituição. Então, a nossa democracia não é só indireta. A gente está às vésperas, às portas de uma eleição municipal, né? Mas ela não é só indireta. Há muitas formas de exercer democracia direta. E uma delas é através de ações judiciais cujo objeto sejam objetos coletivos, que digam respeito a toda a sociedade, né? E aí nós temos, então, a ação civil pública, que são legitimados para entrar com a ação o Ministério Público. O que é o Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição criada pela Constituição Federal de 88, cuja função primordial é representar a sociedade. É como se ele fosse um procurador da sociedade. Ele representa a sociedade em juízo para entrar com ações. Então, ele é o grande legitimado de entrar com ações civis públicas, mas também associações, sindicatos, né? O próprio poder público pode entrar com essas ações. Por muito tempo eu achava que o Ministério Público fazia parte do Poder Judiciário e, na verdade, não. Não, né? É uma instituição completamente autônoma do Judiciário, né? Ele trabalha junto com o Judiciário, mas é uma instituição autônoma mais vinculada ao Executivo, que tem completa autonomia em relação ao Executivo, mas, assim, administrativamente falando, questão de orçamento, é o Executivo que... Eles estão mais vinculados ao Executivo do que ao Judiciário até. A gente viu nos últimos 10 anos que o Poder Judiciário ganhou uma relevância no Brasil, né? E aí, você já até começou a falar sobre o papel do Poder Judiciário na democracia. Como é que a senhora vê, nesse momento, o Judiciário e a democracia do Brasil? Uhum. Tem um professor, não lembro o nome dele agora, que ele dizia assim, quanto mais frágil for uma democracia, mais ativista tem que ser um poder judiciário. E por que isso? Se a gente for pegar os 3 primeiros artigos da Constituição Federal, e a gente já vai chegar no que está acontecendo de fato no Brasil, né? Mas só para a gente entender a legitimidade do judiciário em algumas atuações. Se a gente pegar, então, os 3 primeiros artigos da nossa Constituição, o que é a Constituição? É a nossa carteira de identidade, né? Tanto que toda lei do Brasil tem número, a Constituição não tem. É a nossa gênese, é quem somos, tá ali, né? E o artigo primeiro, 2º e 3º da Constituição são a base, a espinha dorsal do nosso país e da nossa democracia, né? Então, como temos que gerenciar o país, para que nós existimos? Quem somos nós e para que nós existimos? Então, diz lá, são fundamentos da República Federativa do Brasil. Cidadania, soberania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo partidário.
Aí depois vem o artigo 2º, todo poder emana do povo e será exercido indiretamente, né, através dos poderes legislativo, executivo e judiciário. E depois, no artigo 3º, os objetivos da República. Quais são, para que nós existimos, né? Quais são os objetivos do Brasil? Então, construir uma sociedade livre, justa, solidária, erradicar a pobreza, a marginalização, diminuir as desigualdades regionais e sociais, acabar com todo tipo de preconceito, né? Promover o bem de todos, sem qualquer tipo de discriminação. Então, se a gente for observar essa ordem cronológica dos poderes, que são harmônicos e independentes entre si, legislativo, executivo e judiciário, essa ordem ela não é à toa, é como se fosse um rio, né? Tem a nascente, que é o legislativo, depois o curso do rio, que é o executivo, e desemboca onde? No judiciário. Existe essa ordem? Existe essa ordem na Constituição. Tá. Legislativo, os poderes são legislativo, executivo e judiciário. Essa ordem não é à toa, porque o legislativo legisla. Olha, como é que o Estado vai funcionar? Dessa forma, eu dito as regras. O executivo faz o quê? Pega essas regras e segue cumpre, as regras, executa. Sim. E o que faz o judiciário se o executivo não cumprir? Né? Então, se alguma coisa sair do curso, deságua no judiciário. Então, de fato, quando uma democracia que somos, né, Estado democrático de direito que somos, não segue o curso muito bem, ele acaba desaguando lá no judiciário porque alguma coisa deu errada no meio do caminho. Então, numa democracia frágil, é claro que quem é a ponta dessa estrutura, desse sistema de freios e contrapesos, que a gente chama, para garantir o equilíbrio do sistema, se as outras pontas estão desequilibradas, né? O judiciário acaba sendo a ponta última para tentar salvaguardar e dar a última palavra para garantir todo o sistema, a ordem jurídica e a democracia. Então, o que nós temos visto, a gente viu muito recentemente, né, um exemplo disso, né? Uma tentativa de quebra da ordem democrática e crimes contra a democracia são crimes inafiançáveis, imprescritíveis, são crimes gravíssimos, né? E o Supremo Tribunal Federal teve uma atuação muito contundente para segurar a democracia do país. E teve uma desarmonia entre os poderes, isso que causa instabilidade também, né? Isso, e aí é isso, tá havendo um autoritarismo muito grande por parte dos outros poderes e violações de direitos fundamentais muito grande também por parte dos outros poderes, né? E o judiciário, como está tentando fazer frente a isso, os outros poderes estão se sentindo, de alguma forma, desafiados, né? Sim. E, então, é isso. Isso tudo começa lá, né, em 2016, né? Porque... Sim. Porque, de fato, quando a coisa começa a desequilibrar, aí... Tudo foi estourar no STF, né? É como se fosse uma teia, como todo sistema né? Uma teia. Quando você abala uma dos fios, toda a estrutura se abala. E aí vai causando uma onda de desestabilização. E aí, quando o Bolsonaro entra e todas as políticas públicas são absurdamente... enfim, derrubadas e flexibilizadas e destruídas, né? Essa que é a verdade. A coisa tomou um patamar que tudo acabou estourando no judiciário. Até a questão das mudanças climáticas, né? Sim. Porque o Fundo Clima e o Fundo Amazônia foram contingenciados a zero. O dinheiro não foi utilizado para os programas de contenção de desmatamento, para os programas de contenção de incêndio, para os programas... E aí teve que bater no judiciário. Falou, olha, os caras não estão usando o dinheiro para o que tem que usar, né? O mundo está acabando e eles... Então, eu acho que houve uma mudança muito grande nessa fase, né, muito grande de postura do próprio Supremo. A gente vê até nas próprias ações judiciais que bateram lá. Porque, por exemplo, quando foi o Código Florestal, que foi aprovado,
o Código Florestal, ele flexibilizou muito as regras de preservação ambiental. E choveram ações no Supremo, arguindo a inconstitucionalidade daquelas leis, porque tem vários princípios do direito ambiental que você não pode retroceder na proteção, você só pode avançar, né? Ainda mais no estágio que a humanidade se encontra. E o Código Florestal, de fato, teve vários retrocessos. Só que aí o Supremo optou, naquele ensejo, por uma posição que a gente chama de deferente ao Poder Legislativo. Não, houve formalmente, o processo legislativo foi ok, então nós vamos declarar que é tudo constitucional, foi uma escolha do legislativo, a gente não pode fazer nada, os poderes são independentes e separados, a gente não vai fazer nada. O que, assim, os ambientalistas ficaram enlouquecidos, né? Tá. Aí depois veio uma ação para discutir o sistema carcerário brasileiro, dizendo que havia um total estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, porque superlotação, situações desumanas, né? Enfim, só população pobre, preta, presa. Então, assim... E aí o Supremo foi uma virada de chave, né? Nessa ADIM, ó, DPF 347. 347 é o número. Mas esse debate estava tendo no Congresso? Não. No Supremo? Não, porque existe uma política nacional de sistema carcerário, existe legislação, existe todo um arcabouço convencional de convenções internacionais, de Constituição Federal, de leis que garantem limite de presos por penitenciária, condições, tá tudo na lei, só que nada nunca foi cumprido, né? Nada nunca foi cumprido. Então, o legislativo até que legislou, o executivo não cumpriu, e aí veio essa ação, a 347, e aí o judiciário, ele até que enfim, ele diz assim, peraí, o judiciário não vai intervir nos outros poderes desde que os direitos humanos estejam sendo minimamente observados. Porque políticas públicas e direitos fundamentais, eles não são só políticos, eles são jurídicos. Porque se está previsto na Constituição, está previsto na lei... Interessante. Eles são obrigatórios, né? Então, aí o Supremo declarou o estado inconstitucional de coisas com relação ao sistema carcerário e deu ordens ao Executivo para resolver várias questões do sistema carcerário. E aí veio a DPF 708, que foi uma outra revolução, que é a do Fundo Clima. Então, o governo Bolsonaro não cumpriu o Fundo Clima, contingenciou, eram bilhões que tinham que ser aplicados, ele não botou um centavo para a finalidade do programa e do fundo. E o Supremo disse, você é obrigado, você não pode escolher, não há discricionariedade do Poder Executivo, porque o Poder Executivo tudo é discricionariedade, é oportunidade e conveniência de aplicar o recurso onde eu quero aplicar, né? Então, não é assim. Quando a gente está falando de direitos fundamentais, há uma vinculação do Executivo em cumprir os objetivos da Constituição, de cumprir os objetivos de uma convenção internacional, né? Então, o Supremo falou, não, você vai aplicar esse dinheiro e deu uma ordem para o Executivo fazer aquilo que ele tem que fazer. O básico, Como né? dizia o Nelson Rodrigues, tem coisas que às vezes a gente tem que falar o óbvio, né? Então, o Judiciário, infelizmente, ele tem vindo dizendo óbvio diante de tanto descaso, né? Eu acho que essa atitude do Judiciário não é vista e divulgada, porque se acabou de passar uma coisa que foi importante para garantir o meio ambiente do Brasil, né? Uma verba que já estava destinada e não estava sendo... não estava sendo aplicada. Aplicada, isso, E aqui a gente... a senhora mora aqui em Santos, né? Aqui a gente tem uns estudos, né, também, para 2050, se eu não me engano, que tem uma previsão do mar tomar parte da cidade, né? Tem. Como é que a senhora vê isso? Tem. Então, essa é uma situação que me preocupa muito, assim. Nós temos o primeiro plano, acho que o primeiro plano de ação climática de Santos foi de 2016. Esse plano foi revisto agora em 2022. Então, nós temos um plano. O que é um plano? Né? Um planejamento, né? O executivo, a função do executivo é planejar e executar aquilo que ele planejou diante de um problema
vislumbrado. Isso é uma política pública. Eu tenho um problema para resolver, eu vou fazer um diagnóstico, vou ver quais são as alternativas para solucionar e vou executar isso. E isso vai sendo sempre revisto para que isso seja sempre melhorado. Isso é uma política pública. Política pública de mudanças climáticas em Santos, ela existe no papel. Há um decreto de 2022 que reviu esse plano, né? E esse plano, ele tem lá, né? Os mapas, qualquer um pode entrar aí na internet e ver. Então, as áreas mais suscetíveis a inundações. Então, quais são os grandes problemas desses eventos extremos, né? Chuvas muito fortes, né? Como a gente teve em 2020, esses deslizamentos vão ser cada vez mais frequentes. A subida do mar, ventos, rajadas de vento muito forte, a erosão da praia, né? A ponta da praia já está desaparecendo. Mas uma coisa que eu acho curiosa nisso é o seguinte. Há anos atrás, 10, 15 anos, a gente falava em previsões, né? Hoje a gente já está vendo que começa a acontecer, né? Isso, não é mais previsões. Não. Há um consenso científico absoluto. Sim. Né? Não há mais qualquer tipo de dúvida de que isso vai acontecer e não só vai, como já está acontecendo. Sim. E como disse o professor Carlos Nobre, né, nós temos 2 grandes cientistas no Brasil que são 2 das maiores autoridades mundiais em mudanças climáticas, que é o professor Carlos Nobre e o professor Paulo Ortacho. Os 2 fazem parte do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, que vem desde 1987 estudando essas alterações. E nós já estamos no 6º relatório do IPCC e cada relatório que sai é mais dramática a situação. E o que o Carlos Nobre, não sei se você chegou a ver, acho que foi semana passada ou 15 dias atrás, teve uma reportagem na Folha em que o Carlos Nobre, que é a maior autoridade de mudanças climáticas do mundo, se diz apavorado. E por que ele está apavorado? Ainda bem que eu não vi essa fala dele. Por que ele está apavorado? Porque todas as previsões tá indo muito mais rápido do que qualquer previsão que eles fizeram. Então, claro, eles divulgam sempre o cenário mais otimista, né? Mas mesmo diante do cenário mais pessimista... É pessimista, né? O mais pessimista. Eles divulgam o mais otimista. Ah, divulgam mais otimista? Eles divulgam mais otimista para não apavorar as pessoas. Caramba. Mas mesmo... E também por uma questão econômica, né? Porque é muita pressão do setor petrolífero, é muita pressão. Mas mesmo diante dos cenários mais pessimistas, o Carlos Nobre se diz apavorado. Era o que eu ia perguntar sobre, por exemplo, normalmente quem se opõe a essa degradação do ambiente é tido como alguém que é contra o progresso. E tem muito isso, né? E acaba atrapalhando, porque a gente já conhece que é possível ter o desenvolvimento e preservando o nosso ambiente. Como é que a senhora vê essa guerra? Na Constituição, está lá, né? Objetivos da Constituição Federal. Promover o desenvolvimento nacional. O que é promover o desenvolvimento nacional? Né? É só acabar PIB? Com a Amazônia? É só PIB? É acabar com a Amazônia? É não ter água para beber? Então, assim, claro que há que se ter uma leitura não só mais do PIB junto com o IDH, é PIB junto com todas as ODS. Verdade. Com todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Não, a senhora falou brincando, mas está certo, assim, não coloca no PIB a qualidade de vida, é só números financeiros, só números, né? Tem uma grande mulher, eu acho que uma das pessoas que eu mais admiro no planeta hoje, ela se chama Vandana Shiva, e ela é uma indiana, uma ecofeminista indiana, bióloga, física, quântica, uma das mulheres mais inteligentes do mundo. E ela diz que a solução para o planeta é acabar com o PIB. Que PIB é medida da destruição. Como é que você mede a destruição? Pelo PIB. Então, isso não é progresso. Interessante. Isso é regresso. Sim, é verdade. Né? E aí, assim, há inúmeros cientistas hoje defendendo o decrescimento, que não temos mais para onde crescer, né? Não temos. E o Paulo Artacho teve
dando uma aula, que é esse outro professor do IPCC, dando uma aula para os 3 chefes máximos dos poderes brasileiros. O Lula, o Pacheco e o Barroso, que é o presidente do Supremo, do Senado e do Executivo Nacional, presidente da República. E ele disse isso, ele falou, não podemos mais desmatar nada, nem desmatamento ilegal, nem legal. Tem que parar tudo. A situação é caótica, tem que parar tudo. Investir maciçamente em transição energética para ontem, né? E agricultura urbana, agricultura periurbana, e medidas de adaptação e mitigação. Então, o Santos, como eu ia dizendo, tem esse plano de ação climática, mas, por exemplo, não há dados para planejar. Então, existem lá soluções baseadas na natureza de adaptação climática, que são árvores. A cidade precisa de árvores. Desesperadamente, né? Mas não sair plantando qualquer árvore. Tem que ser árvores resilientes, tem que ser maciços verdes em locais estratégicos da cidade, que são as chamadas ilhas de calor. Mas para a gente saber onde vai plantar essas árvores, a gente precisa de um mapeamento dessas ilhas de calor. E para fazer mapeamento, é preciso de dados. Dados para fazer mapas e planos matemáticos mesmo, fórmulas matemáticas que o computador me diga, olha, aqui que você tem que plantar. Para isso, eu tenho que ter estações meteorológicas em toda a cidade, em lugares estratégicos, e tem que passar um scanner na cidade para fazer como se fosse um mapeamento 3D computadorizado de todos os edifícios, de todos os vazios, de toda a geologia e a topografia da cidade. Com isso, com fórmulas matemáticas, você consegue fazer um planejamento adequado de onde plantar e onde que eu não posso derrubar nenhuma árvore na cidade, né? Mas isso não existe. Ou seja, Santos, estamos longe ainda, né? Muito longe. Santos só tem uma estação meteorológica e nós não temos a cidade inteiramente escaneada, tem alguns pontos só. Então, não tem como fazer planejamento adequado para combater as ilhas de calor por enquanto, né? Vai concluir, não? Não, pode falar. Não, no começo, quando a senhora começou a responder, a senhora falou de um professor que falou do ativismo. Como é que foi? Então, que ele dizia assim, quanto mais... porque agora, sobre democracia, né? Porque diante dessa celeuma toda, né, do judiciário... não interferindo, mas as políticas públicas não sendo realizadas, elas acabam sendo judicializadas, né? Como no caso do Fundo Clima, ou nessas outras... qualquer questão de política pública, e mesmo as ameaças à democracia acabam sendo judicializadas. E aí fica essa discussão, mas e a separação dos poderes? O judiciário pode interferir em política pública? Política pública não é política, né? Não é questão de opção de quem elegeu. Do executivo, né? Não tem legitimidade, o judiciário não tem legitimidade, não foi eleito pelo povo, né? E ele dizia isso, quanto mais frágil for uma democracia, mais ativo tem que ser um judiciário. Não, eu gostei, eu perguntei pelo seguinte, tem muita crítica hoje em dia em cima do judiciário, que eles falam a expressão ativismo judicial. Exatamente. E também judicialização da política. Uhum. Como é que a senhora vê isso? Então, essa é a grande questão. É isso que está no olho do furacão hoje, né? Então, todo aquele raciocínio que eu fiz sobre... dessa ordem, desse rio que deságua no judiciário, né? Legislativo, executivo e judiciário, de quem deveria cumprir a política pública. E política pública não é só política pública é jurídica, porque está em lei, está na Constituição, tem direitos fundamentais a serem executados. São direitos que são suprimidos, né? Por conta da não realização de políticas públicas. Então, hoje se fala em um ativismo judicial equilibrado. O que seria isso? O juiz e todo operador do direito, ele é um intérprete de normas, né? Intérprete de normas. Não é igual matemática 2 e 2 é igual a 4, né? Tem normas com mais densidade, com menos densidade, tem normas mais genéricas, né? Que precisam ser preenchidas. O juiz leva em conta somente a legislação, não olha, de repente, o contexto? Então, é por isso que existem normas mais genéricas.
que são normas que a gente fala que são valores positivados. São valores que têm carga obrigatória, né? Então, por exemplo, a dignidade da pessoa humana é uma norma jurídica. Uma norma jurídica extremamente genérica, né? Cabe tudo na dignidade da pessoa humana, né? Mas é uma norma e é fundamento da República Federativa do Brasil. Então, existe uma regra que diz que eu não posso... que a árvore do vizinho, se passar para o meu terreno, eu posso podar. Então, nós temos esses 2 níveis de densidade normativa no Brasil, percebe? Então, o operador do direito é um intérprete, sem dúvida. Agora, é claro que eu, enquanto juíza, eu não posso aplicar uma norma segundo as minhas convicções subjetivas. Não, eu sou fruto e eu bato deferência para a Constituição Federal, né? Mas a Constituição Federal, ela é ativista. Então, a Constituição Federal, ela não trata igualmente o poderoso e os grupos vulneráveis. Ela é protetiva dos grupos vulneráveis. Então, eu como deferente à Constituição e tendo a obrigação de cumprir a Constituição, eu tenho que também ser deferente aos grupos vulneráveis para cumprir a Constituição. Então, tudo, na verdade, é a Constituição Federal que vai me determinar, né? Então, esse papo de que é ativismo judicial é uma tentativa, na verdade, de retirar a função do judiciário, né? Né? Porque... É claro que há limites ali, né? Há limites, mas... Então, dentro disso, né, o Alexandre de Moraes, ele é um ministro que também ganhou relevância e também muito polêmico, né? Vem sendo criticado e atacado. Porque criticar, tudo bem. Agora, ataque, inclusive o filho dele sofreu um ataque, enfim. Uma das críticas que recaem nele é sobre o fato dele, por exemplo, investigar e julgar. Isso é o que a maioria das críticas falam. Como é que a senhora vê? Isso é um princípio básico, né, de que quem investiga não julga. Né? Na Inquisição é que a gente investigava e julgava, né? É um princípio básico. No Estado democrático de direito funcionando bem. A questão é que, no Brasil, nos últimos tempos, há quase um estado de exceção, né? E no estado de exceção, alguns direitos fundamentais, eles, de fato, são um pouco flexibilizados, tá? Então, assim, claro, ele é meu chefe. Eu não posso dizer se ele está certo ou se ele está errado, mas o que eu posso dizer é que, de fato, algumas condutas são justificáveis porque há um desequilíbrio da normalidade. E quando há um desequilíbrio da normalidade de um lado... Para você reequilibrar, talvez você tenha que fugir um pouco da normalidade do outro lado também. Sim. Né? Então, não é o ideal, mas, às vezes, talvez para a garantia da própria existência do sistema, às vezes é necessário. Porque ele acabou ficando nos últimos anos até, né, antagonizando com um certo campo ideológico que colocou uma ameaça na nossa democracia e aí por isso ganhou essa relevância. Como caiu tudo nas costas dele, acho que acabou... ele ganhou essa visibilidade por conta disso, né? Sim. Enfim, e aí estava em 2 tribunais muito importantes também, né? No eleitoral e no Supremo, e aí acabou. Sim. Deu aso para todas essas críticas, né? A senhora estava falando sobre a interpretação, né? Como é que é o dia a dia da senhora? Quantas horas, mais ou menos, por dia de trabalho? Como é que funciona? No mínimo 8. Mas normalmente mais. Acaba indo mais. O volume é muito grande. Porque, assim, a vara da Fazenda Pública, até comentei com a senhora antes de começar, não é muito conhecida, pelo menos para mim. Então, eu não imagino o tamanho da demanda. É como se fosse uma vara criminal. Criminal tem menos. Tem menos? Tem. Sério? Tem, porque os processos criminais eles vão bem mais rápido, né?
entra com a ação, já cita, já marca audiência, já instrui, já sentencia e já vai para o próximo. Gira muito rápido. Em vara de fazenda pública, os processos são muito complexos, normalmente, né? Então, é isso, eu estou discutindo a mobilidade urbana, a política de moradia, remédios com, né, pedido de medicamento contra o poder público que chove zilhões, 500 mil execuções fiscais com execução de pré-executividade, embargos de execução, papapá. Então, o volume é muito grande mesmo. Assim. Eu imagino a responsabilidade, porque tenho mais envolve... de 100 mil processos. Mais de 100 mil? Envolve o coletivo, né? Então, é isso. Esse é o desafio. E você sabe que eu já passei por quase todas as jurisdições, né? Já fui juíza clínica geral no começo de carreira, já fui juíza criminal, já fui juíza de família, já fui juíza civil. E eu achei, quando eu fui para a vara de fazenda, que ia ser mais tranquilo, né? Porque eu já fiz infância, que são muito sensíveis, né? Não, mas eu acho que é a jurisdição mais sensível de todas a fazenda, porque lida com o direito coletivo das pessoas, né? Então, o direito à moradia, que é direito mais sensível do que o direito à moradia, não existe. É a porta de todos os outros direitos, né? E é um desafio muito grande, porque realmente é isso, né? O executivo ele tem que fazer a parte dele, mas quando o executivo não faz, bate na porta do judiciário, não tem jeito. E aí não dá para dizer que a juíza é ativista, né? A juíza, ela precisa assegurar que os direitos previstos na Constituição, está lá no artigo 6º da Constituição, direito social à moradia, né? Seja cumprido, né? Sim. E que a política seja realizada. E eu acho que também o diferencial muito legal dessa jurisdição é que, como é uma justiça social, efetivamente, né, que lida diretamente com a sociedade, há uma possibilidade de democracia dentro do judiciário. Então, eu estou com um processo agora, da Vila dos Criadores, em que a gente montou uma Câmara Judicial, trouxe a comunidade para dentro da Câmara. Que bacana! Então, durante todo esse tempo, a gente vem discutindo a solução junto com a comunidade, junto com a prefeitura, junto com os acadêmicos de urbanismo, junto com ONGs, junto com o movimento de moradia. Então, senta todo mundo na mesma mesa para conversar. Isso é riquíssimo, né? Riquíssimo. É isso que eu ia perguntar também, a senhora como juíza. Tem umas práticas dessa espalhada pelo país sobre conciliação, né? Uhum. Acho que a conciliação é o melhor caminho do que acabar tendo que ir até o fim e a juíza decidir, né? Tem certas questões, quando elas são muito complexas, não tem como... Não é que não tem como, o juiz não pode dizer, não vou decidir, né? A jurisdição ela é inafastável. Mas o ideal é que seja construído coletivamente a solução. Ela vai ter mais legitimidade e vai acionar a inteligência coletiva e aprendemos todos juntos e a solução vai ser melhor cumprida, porque todo mundo chegou naquela solução conjuntamente, né? Então, essa história do monopólio da justiça ser do Estado... hoje está sendo revisto, né? Porque as pessoas elas têm que se emancipar e conseguir, até para parar com essa litigância louca, né? De achar que, não, manda para o judiciário que o judiciário vai resolver. O judiciário está lá para resolver, mas o ideal é que as pessoas se emancipem minimamente de conseguir lidar com seus conflitos, entendê-los e chegar numa solução que seja um ganha-ganha, né, para todo mundo e que vá ser cumprida. Mas é um desafio muito grande, né? Nem sempre se consegue, principalmente questões mais complexas de políticas públicas, é muito difícil se chegar num consenso. Por quê? Porque as perspectivas sociais são muito diferentes e os interesses são muito diferentes, né? São completamente diferentes. Então, há uma aproximação, mas quando chega lá no coração da coisa... aí acaba sendo mais difícil. Mas, de qualquer maneira, esse processo todo de diálogo e de troca, que é muito rica, ela vai... mesmo que tenha aqui o judiciário dar uma decisão, ele subsidia essa decisão, né? Nada do que foi conversado, debatido, as propostas feitas, nada será desconsiderado pelo judiciário. Isso que é legal. A senhora imagina alguma medida para diminuir o número de ações na justiça? Então, tem essas iniciativas de conciliação, né?
E tem outros mecanismos que eles são um pouco mais sofisticados, processualmente falando, tecnicamente falando, né? Então, identificação, agora o CNJ está regulamentando isso, tem núcleos em todos os tribunais de identificação de ações de massa para que elas sejam todas julgadas juntas, né? Então, são os chamados processos estruturais, aí você junta tudo e dá uma única decisão, uniformização de jurisprudência. Então, hoje o juiz está um pouco mais engessado justamente por causa disso. Porque há eles falam em uniformização da jurisprudência. Então, eles têm temas, teses, súmulas vinculativas que o juiz é obrigado a seguir a jurisprudência superior. Eu não posso decidir como eu quiser. Eu tenho que decidir conforme aquela uniformização. Justamente porque são ações muito repetitivas, aos milhões, e aí eles uniformizam para facilitar, para tentar organizar em caixas esse mundo de coisas, entendeu? Então, algumas estratégias estão sendo desenvolvidas nesse sentido. Agora, se fala em inteligência artificial no Poder Judiciário, eu confesso que estou bem assustada com isso. Será que chega Já estamos discutindo. Nos juízes? Chega? Estamos Caramba. discutindo no CNJ. Algumas coisas padronizáveis, né? Algumas coisas mais simples, padronizáveis, que o computador possa ele mesmo identificar e já propor a solução. Enfim, mas quando as questões são complexas, aí eu acho que o ser humano é insubstituível, né? Principalmente quando precisa de diálogo, de conversa. Sim. De articulação, né? Obrigado. Vamos encerrar aqui. Nossa, passou rápido. Passou. Quanto tempo deu? 46. 46, rápido mesmo. Se a senhora quiser deixar uma última mensagem, pode deixar aqui. Eu queria só agradecer mesmo a oportunidade, me colocar à disposição, pedir desculpa se eu falei muito rápido ou de uma forma muito técnica. Nada, foi ótimo. Ficar tranquila. E fica à disposição. Obrigado, viu? Foi muito bom. Como eu falei, eu completamente leigo e aí a gente aqui de fora tem uma ideia e às vezes não é a realidade, né? Muito bom saber. Obrigado por ter vindo, obrigado pela entrevista. Obrigado a você que acompanhou até aqui e até uma próxima. Tchau, tchau.